Mas é claro que quando nós olhamos essa expressão no deserto, nossa atenção é chamada para o lugar da solitude. Porque significa o Senhor encontrar nesse lugar de uma aridez absoluta, e sem dúvida isso reflete o ambiente político, social e espiritual, como vimos, da época de João. O Senhor então encontrar nesse deserto esse homem, João. Meus irmãos, sempre, e olhe, quando nós usamos a palavra sempre e usamos a palavra nunca, nós precisamos de muito cuidado, para nós não sermos equivocados, não nos extrapolarmos, porque são palavras muito sérias, né? Quando uma esposa está discutindo com seu marido e diz assim, você nunca me ouve, é uma expressão drástica, né? Ele pode não ouvi-la 99% do tempo, né? Mas nunca também não é o caso. Então são palavras muito fortes. Mas então escute o que eu vou dizer. Sempre, não há exceção, que o Senhor irá iniciar um novo movimento no que concerne aos seus propósitos, ligados à terra, ao seu testemunho. Ele necessita moldar vasos. E aqui não havia vaso nenhum, a não ser João. Quando nós olhamos para a história de Isabel, nós já lemos o texto, ela era avançada em dias, assim como seu marido, e era estéril. Mais uma vez, a esterilidade de Isabel era literal, era orgânica. Mas você não vê nessa expressão também algo mais? Assim como falamos sobre o deserto onde João estava, e o deserto do mundo social, político e espiritual da época de João. Veja a mesma coisa na vida de Isabel. Isabel era estéril, mas na verdade o que ocorria ali, meus irmãos, é que Deus estava estéril no que concerne ao seu testemunho na terra. Assim como nos dias de Ana, a mãe de Samuel, que também era estéril, de novo, Deus estava estéril, porque não havia testemunho do seu nome na terra. E então Samuel é levantado. O nome Samuel no hebraico é uma composição, Shmuel. Nós sabemos o que significa El, Deus, e Shmu, o nome. Samuel significa o nome do Senhor. Então, por causa do amor do Senhor ao seu próprio nome, ele levanta Samuel de uma estéril. Ana subia ao templo de ano em ano, onde estava a arca, em Silo. Subia de ano em ano para adorar ao Senhor. E o que ela via naquela realidade? Nada. De ano em ano, ela subia e ela teria que chorar, porque o que era oferecido em termos de sacrifício ao Senhor era completamente desagradável aos olhos do Senhor. Então, quando lemos o primeiro capítulo de Samuel, Ana pede um filho ao Senhor. Você sabe que nem Eli compreende aquela atitude de Ana, acha que ela estava embriagada. E quando você vê aquela interlocução de Eli com Ana, é muito impressionante ver o que ela diz. Ela diz assim: se o Senhor me der um filho, a ele eu o darei por todos os dias de sua vida. Parece uma barganha, você não acha? Uma mulher estéril, uma mulher que sem dúvida por isso era de certa forma marginalizada naquela sociedade, em que então pede um filho ao Senhor, como que fazendo uma barganha com ele. Se o Senhor me der, eu também te dou. Mas, meus irmãos, o coração de Ana foi tão agradável ao Senhor nesse seu pedido, porque a história não começa com esse pedido. Começa com Ana subindo com seu esposo de ano em ano para adorar naquele lugar. E ela via aquele serviço sendo oferecido ao Senhor de uma maneira desastrosa,
Quando você segue os outros capítulos, você vai ver que a palavra de Deus diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial, que eles metiam o seu garfo para retirar dos sacrifícios que seriam oferecidos ao Senhor para si mesmos, e que eles até mesmo viviam em promiscuidade com mulheres que iam servir à porta da tenda. E tudo isso, então, Eli olhava de uma maneira descuidada, reprovável. O Senhor diz: seus filhos, Eli, se tornaram execráveis, reprováveis, e você nada fez. Então, essa é a história do lugar onde Ana subia de ano em ano para adorar o Senhor. Ou seja, uma carga pelo testemunho do Senhor foi depositado no coração de Ana. Por isso, quando o seu menino nasce, ela dá a ele o nome de Samuel, o nome do Senhor. E é tão bonita aquela história e tem uma relação tão estreita com a história de João Batista, ambas estéreis, ambas numa fase de transição. Você sabe que Samuel foi o sacerdote profeta que fez uma mudança de fase na nação de Israel, da era dos juízes para a era dos reis. Samuel foi esse grande elemento de transição. Então, a relação entre os dois é muito estreita. Então, quando esse menino é chamado, tão lindo você lê os primeiros capítulos de Samuel 1, 2 e 3, quando a lâmpada de Deus estava para se apagar, quando a palavra de Deus não era frequente e as visões eram raras, quando Eli estava deitado no seu lugar costumeiro, como essas palavras nos falam, um sacerdote velho, espiritualmente falando, velho com relação à sua idade, não teria nenhum problema, né? Mas ele era velho no que concerne ao seu serviço espiritual. Então ele ia para o seu lugar acostumado, e Samuel no templo do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor busca por Samuel ali, e se você der um passozinho antes, isso é o capítulo 3, o capítulo 2, você vai ver quando sua mãe entrega Samuel, então, para suprir a lacuna de esterilidade no testemunho do Senhor. É tão lindo o que ela faz. Ela continua subindo de ano em ano para o templo. E o capítulo 2 diz que ela levava para Samuel uma túnica nova. Não sei se você já pensou sobre isso, talvez até mesmo como mãe. Ela entregou o seu filho, que do Senhor pediu, para suprir a lacuna no testemunho do Senhor. Mas não apenas o entregou, mas ela continuou exercendo a sua mordomia de cuidado com esse menino. Ela via o seu Samuel uma vez por ano, mas a cada vez ela estava lá tecendo uma túnica para o serviço dele. Quem sabe imaginando qual será hoje, após um ano, a estatura desse menino, exercendo uma mordomia naquilo que concerne aos interesses do Senhor. Que lindo exemplo. Então, quando nós colocamos as duas histórias juntas, o que nós vemos quanto a João? A mesma lacuna, a mesma esterilidade espiritual. E o Senhor, da mesma maneira, atento a um remanescente. Nós temos dúvida que Ana era um remanescente naquele tempo? Não podemos ter nenhuma dúvida. E nem os que são mencionados nos 2 primeiros capítulos de Lucas. Zacarias, o sacerdote, e Isabel, a sua mulher estéril. Simeão, aquele que provavelmente era um ancião, embora a Bíblia não o diga, mas muito provavelmente, ele era um ancião também. E tomou o menino nos braços. E diz que agora os seus olhos viram a salvação de Deus, e que agora ele poderia partir em paz. Um remanescente. A mesma coisa nós vemos em Ana, a profetisa, narrada em Lucas também. Aquela viúva
de 84 anos,